toda terra seca em nosso meio produzirá frutos cheios de sementes, de acordo com as suas espécies. Amém. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, por favor. Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor Espírito Santo abra a nossa visão, amplie a nossa visão espiritual, amplie a nossa audição espiritual, Senhor, o nosso entendimento. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, nós queremos conhecer a verdade para sermos livres, Senhor. Livres de conceitos errados, livres, Senhor, de atitudes erradas. Senhor, nós queremos ser livres de tudo aquilo que é contrário, Senhor, à tua natureza. Senhor, de tudo aquilo, Pai, que é contrário ao teu querer, Senhor, nas nossas vidas. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que essa atmosfera, Senhor, esse ambiente continue cheio, Senhor, da tua presença. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que as vidas, Senhor, que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, não sejam roubadas, Pai. Não sejam roubadas, Senhor, na sua atenção. Não sejam roubadas, ó Pai, na porção que há sobre ti, Pai, para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, aqui na terra, Senhor, nas regiões celestiais, Senhor, todo espírito, Senhor, de confusão, Senhor, todo espírito, Senhor, de agitação, Senhor, agora, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, na terra e no céu. Ó Pai, agora, Senhor, nesse ambiente, nessa atmosfera, Senhor, nós repreendemos e damos a ordem para que protestais, em nome de Jesus, cessem agora a sua obra sobre este lugar, sobre as vidas, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que paire a tua paz. Amém. Senhor, que paire a tua paz, Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que nós entendemos sobre terra seca? Terra seca, eu quero que você entenda nessa noite como pessoas que não tiveram ainda o seu encontro com Deus, pessoas que ainda não foram impactadas pela presença do Senhor, pessoas que conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, e se você perguntar para essas pessoas algumas coisas da Bíblia, elas vão falar, elas sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas optam por fazer o errado. E essas são as chamadas terras secas. Eu quero que você entenda quem são essas terras secas. Hoje nós vamos falar a respeito disso, sobre terra seca. E o que eu faço? Qual é a atitude para tomar diante de terra seca? Eu quero falar com você nessa noite sobre duas atitudes. Como o pecado ele era tratado no Antigo Testamento, como o pecado ele é tratado no Novo Testamento. Essa terra seca, eu não estou dizendo aqui, não vamos falar sobre pessoas, irmãos, que não conhecem o Evangelho. Nós vamos falar sobre pessoas que conhecem a verdade, pessoas que foram instruídas ou são instruídas na verdade, mas optam por não viver a verdade. Amém? Nós não estamos falando do pecador. A palavra do Senhor diz: Jesus ele deu a ordem livre por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Então, a ordem do Senhor para quem não conhece a palavra, nós continuamos falando da palavra, mas existe uma ordem para quem não conhece a palavra, ou melhor, para quem conhece a palavra e não quer seguir a palavra, para quem conhece a verdade e não quer seguir a verdade. E lá no Antigo Testamento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e você acompanhasse comigo no livro de Josué. O livro que conta a história de Josué. É um texto longo, mas eu quero que você entenda a história comigo. Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo de número 1
apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quando que a ira do Senhor se acendeu? Quando o povo foi? Você está aí, amém? Amém. Quando que a ira do Senhor se acendeu? Quando o povo foi? Quando o povo foi infiel. O que desperta a ira de Deus é a infidelidade, irmãos. Deus, é até engraçado isso que eu vou falar com você, mas Deus sabe quando uma pessoa ela erra por não conhecer. Isso não atrai a ira de Deus. O erro por falta de conhecimento não atrai a ira de Deus, mas o que desperta a ira de Deus é infidelidade. E o texto continua: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espione, melhor dizendo, a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. É normal, irmãos, diante da vitória, o povo jubilar, né? Você está aí mesmo? Mas a macarronada hoje foi fraca, estava sem substância. É normal, amém? O povo se desanimar diante da derrota. Pessoas ficam animadas diante da vitória, mas diante da derrota as pessoas se desanimam. E o povo de Israel estava animado, eles haviam derrotado Jericó, o muro tinha caído diante deles, eles pisaram os muros, aquela muralha terrível. Então eles estavam animados, eles subiram agora a Ai, uma outra cidade, um outro território que eles tinham que conquistar. E os espiões disseram a Josué: olha, a cidade é pequena, né? Trazendo para mim, né, para o nosso dia a dia hoje, olha, eles são fraquinhos, não precisa mandar muita gente não, mande poucas pessoas e a situação vai ser resolvida. E foi o que Josué fez, mandou cerca de 3 mil homens para lá, entre 2 e 3 mil homens. Irmãos, eles foram derrotados diante do inimigo, mataram até 36 pessoas, 36 soldados. Eles foram envergonhados. E quando o povo ele é envergonhado, ele desanima, não é assim? Sim ou não? É igual torcedor de futebol, né? Quando o time perde, fica meio desanimado, fica meio, né, macambudo, né, nem comenta nada, mas quando o time ganha, né, aquela euforia. E o povo de Israel ficou completamente desanimado. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes. Isso é humilhação, isso é uma responsabilidade de todo líder. Quando há derrota no meio do povo, o líder ele tem que se humilhar. Você é líder de célula, você é discipulador. Quando há derrota no meio do teu arraial, no meio da sua equipe, você tem que buscar isso, você tem que rasgar suas vestes, você tem que se humilhar, você tem que se prostrar. Foi o que Josué fez, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali
até que o seu coração se acalmasse, até que a agitação passasse. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Josué está dizendo: Senhor, nós tivemos vitórias no outro lado, por que o Senhor não nos deixou lá? Nós atravessamos aqui para sermos envergonhados, nós atravessamos aqui para esse território, Senhor, para nós não conquistarmos, nós atravessamos aqui para nós, Senhor, sermos derrotados, sermos destruídos, sermos extirpados. Josué estava colocando a sua indignação diante de Deus. Eu quero dizer para você, líder, você pode fazer isso. Você pode colocar a sua indignação diante de Deus. Senhor, eu estou diante de um território. Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Senhor, eu estou agindo como o Senhor me mandou agir. Senhor, eu estou buscando. E por que não vai, Senhor? Por que nós estamos vendo derrota? Senhor, eu estou aqui na minha célula. Senhor, eu estou aqui no meu grupo. Senhor, eu estou aqui na minha equipe. Eu estou aqui na minha igreja. Senhor, por que as coisas não acontecem? Você pode e você deve fazer isso. Se humilhe na presença do Senhor. Rasgue seu coração diante de Deus. Amém? Amém. Aí Josué continua: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Ele está dizendo: Senhor, o que eu vou falar? O povo foi derrotado, os inimigos prevaleceram. Os cananeus, os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué estava temendo, irmãos, porque aqui agora eu quero trazer algo para você, do natural para o espiritual. Quando uma porta é aberta para o inimigo, irmãos, todo o resto vem. O diabo ele só precisa de uma brecha. Você é familiarizado com essa palavra, brecha. Uma única brecha é o suficiente para o diabo entrar, estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu governo aonde antes era a presença de Deus que estava, porque fecha-se a porta para Deus e abre-se a porta para os inimigos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando eu cedo para um pecado, quando eu cedo para uma coisa errada, eu não estou só me limitando àquilo, eu estou me abrindo, eu estou me escancarando para todo o resto de porcaria que o diabo vai colocar na minha alma. Então Josué está dizendo: Senhor, agora os nossos inimigos vão nos cercar, Deus. Eles vão vir, vão nos eliminar, Senhor, eles vão nos ferir, eles vão nos machucar, Senhor, eles vão acabar com a gente. E aí, irmãos, é interessante que Deus, quando vê um coração sincero, irmãos, Deus não deixa prostrado. Deus não deixa o coração de um líder prostrado. Olha a resposta de Deus a Josué. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Levante-se. E Josué, fique de pé. Olha o que Deus diz. Israel, que está assim na tua Bíblia? Ou virou as costas. Israel, não foi você, Josué. O problema não está contigo, está no arraial. E o texto continua: violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. E Deus continua dizendo: por isso os israelitas
aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores do quê? O que está escrito na sua Bíblia? Se tornaram merecedores da sua destruição. Olha o que Deus diz: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Sabe o que tinha ali, irmãos? Alguém, eu quero dizer para você, não foi a nação inteira de Israel, que a nação de Israel nesse exato momento eles tinham por volta de 2.400.000 pessoas ou mais, mas uma pessoa, quantas? Uma pessoa resolveu desonrar a Deus. Uma pessoa resolveu desobedecer o decreto de Deus. Quantas? Uma pessoa. O pecado dessa pessoa fez com que 36 homens fossem mortos, 36 soldados. A Bíblia não relata se esses soldados eram casados ou solteiros, se tinham filhos ou não. Mas uma coisa eu sei: 36 gerações foram destruídas por causa de um pecado de uma pessoa. E talvez você diga: mas pastor, mas o resto do povo não era fiel? Era. Mas eu pergunto a você, escute bem o que eu vou falar para você. Quanto de veneno precisa para estragar toda a água da tua caixa d'água? Uma gota ou um litro? Quanto? Pois é. Uma gota. E por causa de uma pessoa, irmãos, a nação de Israel estava completamente desanimada. Porque só viu derrotas. Viram derrota, encontraram derrota por causa de uma pessoa. Não conseguiu conquistar. Eram envergonhados por causa de uma pessoa. E o texto continua. Deus dizendo a Josué: vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou falar para você. Eu falei semana passada, vou repetir de novo. Você pode secar de jejuar, ficar pele e osso de jejuar, andar de joelhos. Se você não retirar o pecado de dentro de você, se você não mudar a sua atitude, nada vai mudar. Nada vai mudar. Nada. Pastor, mas eu oro, jejum, eu me consagro, eu venho na igreja, eu entrego meu dízimo. Pastor, eu sou iniciante, eu sou ofertante, e nada muda, porque o pecado está dentro ainda. Está dentro. Está dentro ainda. E você precisa fazer o que Deus disse, o que Deus mandou Josué falar para o povo: santifique-se, se aparte, se separe. E Deus diz: apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. E olha o que Deus diz: aquele que for dele
com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Está vendo como que era o negócio no Antigo Testamento? Deus está dizendo: quem foi pego com aquilo que não devia estar, vai ser morto queimado. Isso é o Antigo Testamento. Aí o texto continua. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zim. Josué fez a família de Zim vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho. Isso é interessante, né, irmãos? Porque todo líder, ele tem como filho aquele discípulo. Porque, agora abrindo parênteses aqui, irmãos, por que nós tratamos como filho? Porque nós investimos tempo, nós investimos conhecimento. Tempo e conhecimento não vem assim. Tempo e investimento é algo caro. É algo caro. E agora eu falo de mim. Não vou falar de mim. Eu acordo todos os dias, irmão, 6:30 da manhã. Todos os dias. Vou dormir 1:30 da manhã. Todos os dias. Com exceção de ontem. Que ontem já estava naquela. Eu acordo cedo, vou ler a Bíblia, vou orar. Eu vou ler a Bíblia, depois de ler a Bíblia eu vou estudar livros, eu vou preparar estudos, mensagens, estratégias para a igreja. Um tempo que eu podia estar fazendo outra coisa, mas essa outra coisa, ou outras coisas, não é um propósito de Deus para a minha vida. Eu faço o que amo, e amo o que faço. E eu não vou mudar isso, irmão. Isso para mim não é vergonha. Eu faço o que eu amo e vou continuar fazendo. E quero me dedicar. Eu estava lendo a história de um homem. E perguntaram para ele: pastor, como que o Senhor atribui, ou o que o Senhor atribui o sucesso de um homem de Deus? Olha o que esse pastor disse. Ele disse: um verdadeiro homem de Deus, para se dizer um homem de Deus, ele tem que ler no mínimo 20 capítulos da Bíblia por dia. Você sabe quanto tempo leva para ler, estudar 20 capítulos da Bíblia por dia? É um grande estudioso nos Estados Unidos. E ele é tão grande que ele é considerado um homem grande pelo um homem grande que eu conheço, Dr. Mike Murdock. Conheceu esse pregador, esse mestre na palavra, e perguntou a esse pastor, a quem ele atribuía o sucesso dos seus cursos, dos seus seminários, do seu ensinamento: dedicação. Agora, quando um discipulador ele se dedica para discipular alguém, é triste, irmãos, quando você vê a pessoa fazendo todo o contrário daquilo que você ensinou ela a fazer. Tudo. É triste quando você ora, quando você jejua, quando você coloca a vida de pessoas diante do altar do Senhor, e as pessoas, elas ao invés de se libertarem, as pessoas ao invés de se desatarem, elas procuram se escafunchar na
escolhido, quem fosse tirado ali na sorte, era aquela pessoa que era eu, era aquela pessoa que estava no pecado, justo, eu sabia. Mas eu acredito que assim como todo líder, havia uma esperança. Puxa vida, tomara que não seja ele. E Josué disse: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte o que você fez, não me esconda nada. É terrível, irmãos, quando nós precisamos chegar numa situação dessa, quando as pessoas escondem no livro aquilo que fazem. Quando ele chega no ponto, por favor, porque o meu povo está sendo envergonhado, que eu tenho uma nação totalmente desanimada, me diga o que está acontecendo, me diga o que você fez. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata. 2 quilos e 400 gramas de prata. Vai somando aí quanto vale a comunhão de algumas pessoas. E uma barra de ouro de 600 gramas. E os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. 3 quilos de metal é o que valia a comunhão de Acã com Deus. 3 quilos de metal. Tem gente, irmãos, que troca a comunhão com Deus por qualquer coisa. Tem pessoas que trocam a comunhão com Deus por prazer, por satisfação própria. É o que essa pessoa acha que vale a comunhão dela com Deus. Por mentira, por engano, por esconder as coisas. É o que a pessoa acha que vale a comunhão dela. E eu acho interessante aqui que, irmãos, eu continuo achando, pensando que Josué ainda não acreditava. Olha só que isso mesmo: Josué enviou alguns homens que correram a tenda de Acã, como se Josué falasse: vai lá, eu não estou acreditando no que eu vi. 2 quilos e 400 gramas de prata, 600 gramas de ouro e 36 gerações destruídas. Quase 3 milhões de pessoas desanimadas por causa de 2 quilos e 400 gramas de prata e 600 gramas de ouro. Você já parou para pensar no que a tua atitude pode fazer com este lugar, com esse território? Você já parou para pensar que tem pessoas que não entram aqui dentro da igreja porque você está aqui? As pessoas olham para você e falam: ser crente igual você, eu prefiro ficar na minha casa, eu prefiro continuar do jeito que eu sou. O que você tem escondido dentro da tua tenda? O que você tem guardado dentro da tua tenda que está valendo a vergonha de um território? Josué enviou alguns homens que correram a tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos,
suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Diga, repita comigo, diga: prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, diga, e tudo o que lhe pertencia. Irmãos, uma atitude. Tudo que pertencia a Acã, tudo que ele tinha, inclusive a sua geração, filhos e filhas, o que ele conquistou nos anos da sua vida, o que ele ganhou como herança, seus bois, jumentos, ovelhas, a sua casa, né, que é a sua tenda, tudo foi para o vale de Acor. E Josué sabia o que ia acontecer. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? E tem hora que dá vontade, não dá, de perguntar: tem tanta igreja nessa Baixada Santista, desculpa o que eu vou falar agora, na Baixada Santista, por que você vem justamente para cá, para sujar e manchar o arraial? Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas está filmando, então não dá, não tem como fazer pi. Mas aquilo que pouco gosta de fazer muito, sabe? Quem vem fazer justo aqui? Aí Josué continua: hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. O que aconteceu depois que eles foram destruídos? A ira de Deus se acalmou, se aplacou. Agora vá para o capítulo 8, versículo 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você entendeu o que Deus diz? A ira do Senhor se aplacou, a ira de Deus foi embora. Quando o pecado vai embora, irmãos, a ira de Deus vai embora. Quando o pecado vai embora, aquilo que atrapalha você de conquistar vai embora também. E Deus disse: não se desanime, vai, não tenha medo, vai, leve todo o exército com você e avance. Agora vá lá para o versículo 28 do capítulo 8 de Josué. E a palavra do Senhor diz: assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que atirassem a entrada da cidade, e sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés: um altar de pedras não lavradas, mas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos
de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava de pé, de fronte do monte Gerizim, e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Diga a bênção e a maldição. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga: a Bíblia tem bênçãos e maldições. Diga: não se apegue só às bênçãos. Porque tem gente que acha que é só bênção. Deus é amor, mas é justiça e fogo consumidor também. Deus é amor, mas Deus não é bobo. Então Josué deixou claro de novo: bênção e maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia, ou seja, de tudo que Moisés mandou. Josué leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então o que nós entendemos com isso, irmãos? Que o pecado, ele era tratado sem misericórdia. O povo era instruído, era ensinado sobre bênção, sobre maldição, e recebiam a paga pelas suas decisões, vida ou morte. Você pode repetir isso comigo? Diga: no Antigo Testamento, o pecado era tratado sem misericórdia. Diga: o povo era instruído, ensinado sobre bênção e maldição, e recebiam a paga pelas suas decisões, vida ou morte. Amém? Isso era o Antigo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento. Que às vezes você fala assim: ah, pastor, o Novo Testamento é o tempo da graça. No Novo Testamento, Jesus não era rico, mas uma paz e amor. Não é mesmo? Mateus capítulo 10, versículo 7. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 15. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos: por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem cordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Agora preste atenção nisso. Deus deu uma ordem aos seus discípulos, Deus deu uma ordem aos seus 12, como eles deveriam ir. Vão e preguem, façam milagres, ensinem, curem, libertem. Agora olha o que Jesus diz: na cidade
em que entrarem, procurem. O que está escrito na tua Bíblia aí? Procure o quê? Não entendi. Alguém digno de receber. Alguém digno. Procure alguém digno. Se Jesus estava dizendo que era para procurar alguém digno, é porque a gente só procura aquilo que não é fácil de encontrar, irmãos. Você procura alguma coisa que está à vista? Não, alguma coisa que está à vista você pega. Você procura alguma coisa que está perdida, que está no meio aí de alguma coisa. Nós só procuramos aquilo que está perdido. Então, pessoas dignas, diga isso comigo, diga, pessoas dignas. Pessoas dignas. São pessoas difíceis. São pessoas De difíceis serem encontradas. de serem encontradas. Jesus deu uma ordem: procure pessoas dignas para receber você. Eu quero dizer uma coisa, escute isso que eu vou dizer para você, líder, você discipulador. Não fique aonde você é tolerado, fique aonde você é desejado. Não lidere uma pessoa que tolera você, lidere alguém que deseja a sua liderança. Entendeu isso? Amém. Porque quem tolera você vai trair você. Agora quem deseja você é uma pessoa digna que vai honrar você. Então não fique aqui no meio de quem te tolera, fique no meio de quem te deseja. Jesus disse: procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partir. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, o que está escrito aí? O que eu disse? Se a casa for digna. Porque tem casa que também não é digna. Tem gente que não é digna, e quem não é digna, a casa também não é digna. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para você. Tem casa que não merece a tua presença, porque não é digno. Não vá. Se a casa for digna, a paz que você lançar sobre a casa vai repousar sobre ela. Se não for, a paz vai retornar para você. Agora olha o que Jesus continua dizendo. Jesus, Novo Testamento, Nova Aliança. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, o que está escrito na sua Bíblia? Não precisa ter medo não, Jesus Cristo falou isso aí. Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Não quer me ouvir? Não me quer como líder? Não obedece ao discípulo? Jesus diz: não fica nem com o pó, porque até o pó é uma desgraça na sua vida. Se limpa. Foi eu que estou falando, não. Está na Bíblia. Se não te ouvir, se não corresponder ao teu discipulado, ó, parte para outra. Parte para outra. E aí Jesus continua dizendo: eu lhes digo a verdade. Jesus nem precisava falar isso, irmão. Já imaginou Jesus mentindo? Um homem que não teve pecado. Mas ele é indigno. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menos rigor ou menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Não se entende isso. Se você não conhece a história, eu vou resumidamente falar para você. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque praticavam. Aí vem o nome sodomia. Você entende que é sodomia? Sexo depravado. Por isso que Sodoma praticava isso. Por isso que hoje existe esse termo sodomia. Sexo de maneira depravada. Sodoma e
não quiser se consertar, saia dessa igreja. Se você não quer ouvir a voz de líder, se você não quer ouvir a voz de liderança, saia deste arraial, porque senão você vai estar debaixo de maldição, atrapalhando a sua vida e atrapalhando o meu ministério. Você entende isso? Amém. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 13, do versículo 44 até o versículo 52. Atos 13, do versículo 44 até o versículo 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Estamos falando de cidades aqui. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Tem gente, irmãos, que você vai morrer de pregar, a pessoa nunca vai aceitar Jesus, nunca vai querer mudar de vida. Está escrito aqui, ó: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai. Deus sabe disso. E aqui Paulo e Barnabé estavam pregando no lugar de gentios, ou seja, lugar de pessoas que não eram judeus. E os judeus chegaram e ficaram indignados, com inveja, porque Paulo e Barnabé estavam ensinando a pessoas que não eram judeus, ensinando preceitos, conceitos, estatutos, promessas. E Paulo chegou e eles começaram a mentir, eles começaram a blasfemar, eles começaram a desdizer aquilo que Barnabé e Paulo estavam pregando. Aí Paulo falou: olha, a primeira nação que nós somos enviados foram vocês. Tu já percebeu que tem gente que é assim? Você ensina, você mostra, você senta, você ora, você jejua, a pessoa desobedece. Aí você abre mão daquela pessoa, você começa a tratar de outra pessoa. Aqui essa pessoa que você abre mão dela, ela começa a falar mal de você. Ei, pastor Rogério, nem liga mais, não vai na minha casa, nem me manda uma mensagem, nem me perguntar como é que eu estou. Eu fiquei a vida inteira desistindo de você. Diga assim: tudo tem limite. Tudo tem limite.
elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Olha o que eles fizeram, versículo 51. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para foi embora. Não me quer? Então vai embora. Vou ficar fazendo o que aqui? Olha para a pessoa do outro lado, se não te quiser, vai embora. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nada roubava deles a alegria e a paz do Espírito Santo. Pastor, tua alegria está baseada em pessoas. Eu fico triste, irmão, quando eu escuto um discípulo que caiu, ou um discípulo que fez coisa errada, mas a minha alegria está baseada nessa pessoa. Eu sei que ele tem um crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia do juízo final. Eu tenho que continuar de pé. Eu não caio quando o discípulo cai, porque eu tenho a minha consciência tranquila, que eu ensinei a ele, eu ensinei a ela o caminho que ele não deve trilhar, o caminho que ela não deve trilhar. Se ele cai, se ela cai, é por decisão dele, é por decisão dela, não por minha decisão. Nunca ensinei um discípulo aqui a cair. Já ensinei alguém aqui a fazer coisa errada? Se ensinei, ele fala. Nunca ensinei. Então, se fazem coisa errada, não aprenderam comigo. E se não aprenderam comigo, não é responsabilidade minha. Porque eu sou responsável por aquilo que eu ensino, ou por aquilo que eu deixei de ensinar nas verdades. Então, discipuladores, discípulos, continue cheio da alegria do Espírito Santo. Não importa se as pessoas que você aconselha, se as pessoas que você discipula não seguem a verdade, siga você a verdade. Seja você, filho. Pregue, ensine com a mesma veemência, com o mesmo amor, com a mesma alegria, porque quem é impactado pela palavra, impacta pela palavra. Amém? E mais um texto. Atos capítulo 19, versículo 8. Atos 19, 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Quanto tempo? 3 meses. Agora olha outro versículo. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, falar mal de Jesus, falar mal da visão de Paulo diante da multidão. Paulo então fez o quê? Quem está escrito para falar? Não ficou choramingando, pedindo atenção. Olha, por favor, acredita no que eu estou pregando. Paulo não fez isso. Paulo não ligou, não mandou um WhatsApp, um Facebook. Não. Paulo fez o quê? Afastou. Porque de praga a gente se afasta. Ó, fica no teu canto, porque eu preciso procurar quem quer ser curado. Paulo afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Paulo deixou de ensinar? Não. Foi procurar outro lugar onde as pessoas queriam aprender, e quem quis aprender foi com ele. Simples assim, pastor? Simples assim. Isso continuou por quanto tempo? Por 2 anos, de
de forma que todos os judeus e os gregos que vinham na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha que lindo, irmãos. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Paulo, ele continuou fazendo a obra dele, porque você não pode parar o seu chamado por causa dos outros. Não pare o seu chamado por causa dos outros. Não cesse o teu propósito, o propósito de Deus na sua vida por causa dos outros. Continue. Existe um povo onde você é desejado. Existe um povo que você tem a solução para o problema deles. Você é a solução para o problema desse povo. Então não desista. Vire para a pessoa do outro lado e diga: não desista. Não desista. Diga: você é a solução para o problema de alguém. Amém. Deus gerou você para resolver o problema de alguém. Se quem está do teu lado não valoriza isso, é porque não é essa pessoa que Deus tem para você resolver o problema. Amém. Aleluia. Paulo estava sendo tremendamente usado por Deus, porque ele não parou, ele continuou, ele avançou. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E tem gente que é assim, né? Ah, o pastor fez, eu vou fazer, vai dar certo. Você tem autoridade para isso? Você tem ordem de Deus para fazer isso? E essas pessoas não vão parar. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Não faça nada que o seu pastor, o seu líder não mandou você fazer. E faça tudo que o seu pastor, o seu líder mandar você fazer. Vou repetir: não faça nada que o seu pastor e o seu líder mandaram você fazer. Paulo não mandou ninguém expulsar demônio no nome de Jesus que ele pregava. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Sete, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Se o texto está dizendo que um dia, é porque eles já vinham praticando isso há muito tempo. Eles já vinham praticando isso. Talvez o conceito deles estava dando certo. Até que um dia, sempre tem aquele demônio que ele é mais, ousado. Tem demônio que não é qualquer um que vai, são potestades, são chefes. Um dia um desses se encontrou com esses camaradas, com esses 7 filhos de Sete. Disse: Jesus eu conheço, Paulo também sei quem é, mas vocês quem são? Então o demoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Que vergonha! Querer usar a autoridade que não tem é vergonhoso. Porque para se usar a autoridade, tem que estar debaixo de autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não pode usar a autoridade. Só usa a autoridade quem está debaixo de autoridade. Foi isso que surpreendeu Jesus no centurião, quando o centurião falou: Jesus, não precisa vir na minha casa, porque eu sou um homem que estou debaixo de autoridade
e tenho servos debaixo da minha autoridade. Eu digo a um, vai, e ele vai. Digo a ele, vem, e ele vem. Aquilo surpreendeu Jesus, porque o homem disse, o centurião disse, Senhor, só dá uma ordem, e a enfermidade do meu servo vai embora. Só pode exercer autoridade, irmãos, quem está debaixo de autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade para exercer autoridade. E o texto continua. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quando, irmãos, nós nos tornarmos respeitáveis, a pastora Valéria sempre me falou isso. Quando nós andarmos nas ruas, irmãos, e as pessoas olharem para nós e disserem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, o nome do Senhor Jesus vai ser respeitado. Vai ser respeitado. Ali vai uma pessoa que dá testemunho, não dá testemunho só de palavra, porque, irmãos, isso aí até o diabo precisa fazer. Testemunho real é testemunho com a vida, com a atitude. Aí as pessoas olham, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, porque ele fala diferente, ela fala diferente, ele age diferente, ela age diferente. Mas se as pessoas confundem você com o mundo, que diferença você tem? Qual é a diferença? Se as pessoas ainda confundem você com o mundo, você só sendo só um enfeite, um biberon, bebê. E o texto continua. Muitos dos que creram, e eu amo isso, irmãos, eu salto, eu fico alegre quando eu vejo isso, eu leio esse texto. Atos dos Apóstolos mexe comigo. O nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Tu lembra do pecado de Acã? 3 quilos de metal fizeram com que ele trocasse a presença, a bênção de Deus pela morte. Essa cidade, eles pegaram livros que eles usavam na prática do ocultismo, na prática da feitiçaria, eles queimaram em praça pública. 50 mil dracmas era o valor. Sabe por quê? Porque quando você encontra Jesus, todo o resto é resto. Todo o resto vira segundo plano. Todo o resto perde o seu valor. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vou ler de novo. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Sabe o que acontece? Amém. Quando há arrependimento, a palavra do Senhor ela se alastra. Aleluia. E ela se fortalece. Mas quando há o quê? Arrependimento.
Tem medo de falar não, porque se você falar aqui, se você se arrepender, você ainda tem a opção de ir para o céu. Agora, se você encobrir seu pecado, você vai para o inferno. Tá na Bíblia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. A palavra do Senhor precisa ser difundida, mas só vai ser difundida e fortalecida quando nós nos arrependemos. Eu convido você nesse momento a se colocar em pé. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pode deixar, filho. Pode voltar para o seu lugar. Pode deixar que eu assuma isso. Eu convido você a fechar os seus olhos aí neste lugar. Comece a refletir o que é a sua vida. Comece a refletir quem é você como discípulo. Você queria ter na sua equipe um discípulo como você é? Se a sua resposta for não, você precisa de arrependimento. Comece a olhar para o seu lado. Você tem uma equipe. Você tem pessoas que viram Jesus em você e decidiram seguir Jesus por causa de você. Se a sua resposta for não, você precisa de arrependimento. Olhe para dentro de você, olhe ao seu redor. A palavra de Deus, ela tem sido conhecida através da sua vida. A palavra de Deus tem sido fortalecida. As pessoas têm dito a você: eu quero ser, eu não sou crente ainda não, mas se um dia eu for crente, eu quero ser um crente igual a você. Se a sua resposta for não, você precisa de arrependimento nessa noite. Ouça esse